Bom dia, é bom estar com você mais essa manhã. Vou convidar você a fechar os olhos para fazermos a nossa respiração. Enquanto você está aí fazendo a respiração, vou estar orando aqui junto com você. Vamos lá? Inspira, expira, continue. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, mais essa manhã. Toma esse devocional nas tuas mãos. Fala conosco, Pai, aquilo que tu tens para nos ensinar. Amém e amém. Hoje é o nosso primeiro dia de devocional. Primeiro dia de devocional, gente, que loucura é essa? Dia 18 do devocional, 18º dia de devocional. Feridas estruturais. O tema de hoje é feridas estruturais. O versículo está em Salmo 22:10, que diz: desde o nascimento fui consagrada a ti, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Sabe, a infância é o tempo em que a nossa alma ainda está aberta, está sendo formada, suas primeiras estruturas emocionais. Nossas primeiras estruturas emocionais vão sendo formadas na infância. É nesse período que as palavras não informam, elas apenas constroem. Então, as palavras que ouvimos no período da infância, elas não trazem apenas informações de quem eu sou, de como sou, mas elas constroem. O que essas palavras vão construindo? O salmista Davi já diz nesse versículo que desde o nascimento ele foi consagrado, ele foi construído em Deus, ele foi entregue para Deus. Palavras de bênção foram liberadas sobre a vida dele. E desde o ventre da mãe dele, Deus era Deus dele. Então, para entender a importância de consagrar e entregar não só as nossas vidas, não tem como, mas a vida dos nossos filhos desde o ventre, pois isso fez com que palavras fossem liberadas sobre a vida de Davi e com que ele permanecesse, na medida do possível, dentro da presença daquilo que Deus tinha para ele. Davi, se você vai ver a história, ele era um homem bem resolvido, mas não estamos aqui para falar sobre Davi. Estamos para falar sobre palavras que moldam as nossas estruturas. Sabe, é verdade que muitas palavras que ouvimos quando criança ajudaram a moldar quem nos tornamos. Eu acho que tem muita porcentagem disso. As palavras que nós fomos ouvindo. E às vezes essas palavras, elas não são palavras propriamente ditas diretamente, sua burra, sua feia. Mas também temos palavras ditas de forma indireta, como: para que você não queria ganhar você? Não sei para que você nasceu, só me dá trabalho. E aí, essas também são diretas, ok? E aí, as indiretas, elas vão vindo assim: tô cansada de cuidar de você, cansada de cuidar dessa casa, tô cansada, queria sumir. E aí, a criança começa a achar que isso é culpa, que esse cansaço materno ou paterno, que as brigas maternas ou paternas, ela acha que tudo gira em torno do umbiguinho dela. Porque ela ainda não entende a vida. Então, as palavras que ouvimos na nossa infância, de forma direta ou indireta, elas formam a nossa estrutura, formam a base da nossa alma. Lembrando que na infância a gente está limpinho, a gente vem papel em branco. O Senhor sonhou conosco com uma personalidade. Na infância ela está ali começando a querer ajustar dentro de nós. Essas palavras, sabe, algumas nós ouvimos muitas palavras na nossa infância, só que algumas foram de incentivo, né? Vai lá, você consegue.
outras foram de cobrança, comparação e até silêncio. Sabe, crianças, quando você faz silêncio, elas até adultos, você entende isso como desprezo. E o desprezo parece que você não, que a criança vai ter sempre a sensação de estar fazendo algo errado. E talvez hoje você tenha vivido na sua infância com uma família em que dava silêncio. E você tinha a sensação de que fez algo errado. E até hoje você continua com essa sensação de que fez algo errado. Você, às vezes, na infância, ouviu sua burra, você não presta, você ouviu cobranças em excesso, você ouviu, quando você quebrou um copo, que você era uma desastrada mesmo, e nada que você fazia dava certo. E são palavras que vão vindo corriqueiramente. E com o passar dos anos, a gente acha que ela não vai ter mais interferência na vida da gente. Mas essas palavras, elas criam marcas profundas, que hoje aparecem como insegurança, medo, dificuldade de confiar, necessidade de aprovação, nos levam a relacionamentos abusivos, narcisistas, codependência emocional. Tudo isso vem através da estrutura que foi montada por palavras que ouvimos de forma frequente na nossa infância. Você não presta, não vai dar para nada, 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 e você não conseguiu se achar em lugar nenhum. E por mais que você tenha tentado fazer de uma forma diferente, não, mas comigo não foi assim. Eu fui lá e dei, eu fiz faculdade, cursei, minha vida tá bem resolvida. Mas dentro do seu interior, você continua tendo a sensação e sentindo que nada do que você faz é suficiente. Então, essas coisas, elas são de forma muito sutil. Elas não são de forma escancarada, aonde a gente... isso é que eu estou sentindo agora por causa das palavras que eu ouvi na infância. Não. Aquelas estruturas já foram formadas e estão como raízes, então a gente precisa limpar essas raízes, ressignificar essas raízes, sabe? Essas frases, elas foram moldando as suas estruturas. E hoje você não rompe por medo. Hoje, às vezes, você tem medo de pegar uma taça de vidro, porque quando você era criança, você quebrou uma taça e você levou uma bronca. E por aí vai. Caiu aqui, gente. Por favor, fica quieta aí. E por aí vai. Eu me mexo muito. E aí o negócio cai, tá vendo? E por aí vai. Então, na realidade, precisa entender, observar a sua infância. Carol, não lembro da minha infância. Eu não estou pedindo para você lembrar da sua infância inteira, mas lembre-se de palavras, momentos e marcas, coisas que você ouvia com constância na sua infância. Você ouvia desconfiança, não confia em ninguém, porque ninguém é amigo de ninguém. E hoje você não tem um amigo, porque ninguém é amigo de ninguém. Palavras. Que palavras você ouviu na sua infância? Elas moldaram a sua estrutura e hoje tem desencadeado insegurança, medo, codependência emocional, necessidade de aprovação. Tem gerado também toda a sua competitividade, porque você precisa ser melhor. Tantas coisas que estão em você são geradas através dessa palavra, dessas palavras. Deus não ignora essas frases.
ele, na verdade, deseja visitar esse lugar onde estão essas frases e transformar e ressignificar, dar um novo sentido. A cura acontece quando permitimos que a presença de Deus alcance esses lugares. Deixe o Senhor alcançar esses lugares. Mudar essas estruturas. Fale. A cura vem através da fala, mas não fale em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com uma parede, de qualquer forma. Mas você precisa de uma escuta qualificada, uma escuta de alguém que não vai te julgar, não vai fazer nada. Porque, afinal de contas, você já teve muito julgamento na sua vida. Então, hoje, o convite é para você entender que Deus não vai apagar a sua infância, as palavras que você ouviu, mas vai ressignificar. Isso vai ser passado de uma forma diferente em você. Não vai te doer, vai mudar, precisamos mudar essas estruturas. A aplicação prática de hoje é: que tipos de palavras marcaram a sua infância? Elas te ensinaram segurança ou insegurança? O que as palavras que você ouviu na sua infância te ensinaram? Medite, escreva, fale com Deus sobre isso. Eu tenho um caderninho para você estar anotando essas coisas. Eu tenho certeza que coisas grandes acontecerão através desse caderninho, em que você fala e escreve essas coisas para Deus. Tá bom? Eu convido você nessa hora a colocar a mão no seu coração. Vamos estar orando. Senhor, obrigada por este dia. Pai, visita essas palavras que foram declaradas sobre nós, na nossa infância. Pai, muda as estruturas da nossa alma, que venhamos entender que não somos aquilo, que somos o que o Senhor sonhou para nós, o que o Senhor consagrou para nós. Isso sim nós somos. Pai, obrigada pela tua verdade, que transforma e liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu sou Carolina Aragão, terapeuta integrativa, psicanalista. Me segue, comenta, curte, compartilha com o maior número de pessoas, que essa palavra vai abençoar a vida delas. Tenha um dia mais do que abençoado, seja mais do que abençoado.